Eu queria apresentar a formação do time completo aqui, com a Renata Zaken, a Maria Leonor Galante Delmas, o Paulo Serrano, o Almir de Carvalho, além do Cláudio Rocha, que é nosso diretor técnico. Esse programa está sendo transmitido ao vivo através do canal Novos Olhares TV, pelo YouTube e na nossa página no Facebook, e também do canal de TV BS TV USA pelo YouTube. E vai ficar gravado para quem não puder participar agora ao vivo ou quiser assistir novamente. Então inscrevam-se, acionem o sininho para receber notificações sobre os próximos programas e compartilhem com seus amigos. O programa de hoje terá como tema, como eu falei, autismo, e teremos as presenças sempre elegantérrimas de Paulo Serrano e Renata Zaken, e como convidadas super especiais, Roberta Caminha e Andréia Bussadi de Oliveira, duas especialistas no assunto e que nos ajudarão a desenvolver o tema. Além disso, temos a participação também dos convidados e convidadas que estão assistindo através do YouTube e do Facebook. Então eu gostaria primeiro de chamar minha super querida amiga Renata Zaken para cumprimentar e dar as boas-vindas a todos. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente nessa nova temporada do programa Novos Olhares. Eu acredito que a inclusão é para tudo na vida. Só através das diferenças e da integração seremos capazes de avançar no desenvolvimento humano. Hoje, participar deste tema em especial me sensibiliza, pois o primeiro contato que eu tive com o autismo foi através de uma amiga que tinha um filho autista. E certa vez ela disse: ninguém imagina, não faz ideia de como é minha vida. E eu pude acompanhar muito pouco do que é essa realidade. Então, como mãe, eu sei da importância desse tipo de informação para o desenvolvimento de uma sociedade justa para todos. E eu agradeço aos profissionais e às mães que possuem esse comprometimento e essa missão, porque só assim a gente pode fazer um mundo melhor. Então, é isso. Obrigado, Renata. Queria chamar agora Paulo Roberto Serrano, meu super amigo. Cadê o Paulo Serrano? Está aí. Tudo bem, Serrano? Você pode se apresentar para a gente. Eu queria agradecer, reiterado, esse convite e a oportunidade de participar da segunda temporada, desse segundo programa, de um tema que realmente é o grande teste de amor de todos os profissionais, pais e mães e da humanidade, né? E eu digo sempre que eu adoro conviver com os diferentes, até porque eles me ensinam, mas eu não suporto conviver com os desiguais. E esse tema vem para nos trazer luz sobre um aspecto que todo mundo pode estar ajudando minimamente. E como a Renata falou, eu tive a oportunidade de ter, né, um convívio sutil com 5 meninos autistas, né? E aprendi muito com eles, né? Ao contrário que muitas vezes as mães falam, né, de eu ter transmitido alguma coisa, mas eu aprendi muito com ele. E eu queria agradecer antecipadamente os nossos convidados, porque eles sempre oram, façam as orações com as mãos, porque eles transformam, tá? É isso, Jorge. Obrigado. E a gente vai fazer um programa como todos os outros, tá? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu queria, então, agora pedir para que as duas convidadas, primeiro Roberta e depois Andréia, se apresentassem e dissessem aí da sua especialização, do que vocês fazem, a experiência de vocês com o autismo. Se você puder, Roberta, eu te agradeço. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga, eu trabalho em grande maioria com crianças autistas, do espectro autista. Meu encantamento com o autismo começou lá na época da graduação, né? E por conta disso eu fui buscando me aprimorar, fiz mestrado e doutorado na temática do autismo. E hoje meu trabalho é muito focado na clínica e na intervenção, ajudando as famílias a entender, né, esse sujeito, o que está além do autismo, né? Que indivíduo é esse? E como que no dia a dia a gente pode
adequar a nossa forma de interagir para potencializar o desenvolvimento, né? Considerando todas essas diferenças individuais de cada sujeito. Muito obrigado, doutora Roberta. Eu queria, então, chamar para se apresentar a Andréia, que está aqui conosco hoje para brilhantar esse programa também. Tudo bem com você, Andréia? Tudo bem, quero agradecer o convite. Meu nome é Andréia, como o Jorge falou, né? Sou jornalista, faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB e da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Sou mãe do Gabriel, que é um menino, um jovem autista, de 21 anos. Muito bom, muito bom. Renata, você e Serrano agora estão no comando do programa, para vocês chamarem as pessoas e conversarem sobre esse assunto e tudo que vier daí vai ser de muita utilidade para todo mundo que está assistindo. Aos nossos participantes aqui pelo YouTube e Facebook, está aberto o canal para vocês fazerem perguntas e fazerem suas colocações. Diga lá, Renata. Bom, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para Roberta, porque eu acho que é importante a gente conhecer o que é o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Então, Roberta, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente o que é o autismo e quais são as características mais fortes desse transtorno, né? Uhum. Então, vamos lá. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ainda não existe uma causa definida, né? Fala-se uma multicausalidade. Hoje já se sabe que existem fatores genéticos envolvidos, fatores ambientais, mas ainda não existe, até porque, assim, é um espectro, né? Então, possivelmente não é só uma causa, né? O que a gente observa, né? O médico, quando dá um diagnóstico, ele é baseado no DSM, que é o Manual de Diagnóstico Médico, e a gente observa prejuízos na interação social, na comunicação, padrões repetitivos de comportamento, pensamento, e um aspecto sensorial, que desde a última DSM foi incluído também para fechar esse diagnóstico do autismo. O que a gente, infelizmente, ainda não existe um teste, né, de autismo. O diagnóstico é feito através de observações clínicas, né, observação de comportamento, né. Muitos médicos pedem, sim, exames de imagem, porque existem algumas coisas que podem ser observadas, mas ainda não existe nenhum exame, nenhum teste físico ou de sangue para se detectar o autismo. Olha, eu queria falar um pouquinho com a Andréia, porque mãe tem a sabedoria infinita. Eu queria fazer uma pergunta para a Andréia. Andréia, é sabido que um lar que recebe, né, esse grande desafio de educar um menino autista, né? E eu sei que a tua sensibilidade aponta para a intuição, né, e principalmente para o aprendizado. Quais são os fatos que ocorreram, né? Se você lembrar de um destaque da tua convivência com o Gabriel, que você apontou isso, olha, isso aí é intuição de mãe, foi um fato relevante, importante para a tua convivência com o Gabriel. Fala para a gente. Olha, eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Assim, assisti um filme há muitos anos atrás. E aí, o Gabriel, meu segundo filho, né? Sou mãe da Rafaela, que é 8 anos mais velha que ele. E o Gabriel, ele, com 1 ano, ele começou a regredir o comportamento dele, sabe? Ele parou de falar, ele falava algumas coisas, ele parou de falar. E uma das características do autismo é o atraso na fala. Antigamente, assim, hoje em dia também, os pediatras atrasam muito o diagnóstico e no caso do meu filho, o pediatra falava, não, mãe, é o tempo dele, ele vai falar. E o que me marcou, assim, muito, que até hoje eu penso nisso, é que quando ele entrou para a escola, que ele estudava numa escola, numa creche, né, entrou com 2 anos e meio, e eu fiquei fazendo a adaptação dele lá, e ele não sentava, ele era muito inquieto, sabe? E aí a psicóloga me chamou e falou que eu deveria levar ele no neuro. Ele tinha 2 anos e meio. E aí eu levei na doutora Carla Gigovati. Até hoje ela é especialista em autismo. E aí
eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Aí ela falou assim, olha, ele tem que fazer fono, porque ele tem atraso na fala, e vocês voltam aqui quando ele tiver 3 anos. Na época, só dava o diagnóstico com 3 anos. E aí eu perguntei para ela, ele é autista? E ela falou assim para mim, você sabe alguma coisa sobre autismo? Eu falei assim, não. Então, isso assim, eu acho que era uma intuição que o meu filho era autista. E eu acho também que, no fundo, a gente é preparada para ter um filho assim diferente, sabe? Porque são vários desafios que a gente passa. Eu acho que a gente usa muita intuição, sabe? Para poder lidar com essa situação, né? Obrigada, Andréia, pela resposta. Roberta, a Andréia falou, né, dessa primeira evidência, assim, que ela percebeu que o filho tinha um atraso, enfim, foi chamada no colégio. Mas qual seria a idade ideal para fechar um diagnóstico? Porque, assim, a gente sabe que existem várias outras coisas que podem caracterizar esse atraso, por exemplo, na fala, um atraso motor. Esse é diagnóstico. Qual é a idade mais precisa que você pode fechar um diagnóstico numa criança, por exemplo? Existe uma idade? Assim, os sinais de risco, né, os sinais de alerta, eles já estão presentes muitas vezes antes de 1 ano. Né? Então, isso que a Andréia falou é maravilhoso, né? De seguir o instinto, né? E muitas vezes a mãe já estava sentindo, já sentia que desde a amamentação rolava uma conexão, e aí vai no pediatra, cada criança tem seu tempo, tá tudo bem, e aí depois, de fato, viu-se que a criança tinha autismo, né? Então, assim, os sinais de risco que a gente tem que estar atento é justamente a criança pequena, ela não responde pelo nome quando chamada, ela faz pouco contato visual, ela não compartilha as coisas, né? Ela não aponta, né? O apontar é um marcador muito importante, né? Tanto apontar para pedir alguma coisa, quanto o apontar mais sofisticado, que é o apontar para compartilhar, né? Aquela coisa que a criança pequena faz, passa um avião, ela olha, aponta para o avião, olha para você, ela aponta para o avião. Essa triangulação de olhar é muito importante. E, ao mesmo tempo, é uma coisa muito sutil do desenvolvimento, né? Que realmente só quem tem um olhar treinado, às vezes, é capaz de captar, né? Então, assim, dependendo do caso, às vezes, desde cedo, você já vê, quando é muito severo, digamos, né, que existe alguma coisa, e às vezes vai ser muito sutil que você já de cara não vai fechar um diagnóstico ainda. Você vai ver se não é só um atraso de fala, né, um atraso de linguagem, e aí você vai observar questões sensoriais. Então, assim, não tem uma data certa, né? Isso vai ser muito do olhar do neuropediatra, junto com o que os pais estão levando, os outros terapeutas estão passando, né? Mas o mais importante é ficar atento a esses sinais de alerta e começar uma intervenção precoce, né? Porque sabe-se que a intervenção precoce é muito importante, né? Obrigada, Roberta. Roberta, você como brilhante terapeuta, né, que é uma profissional experiente, embora seja muito nova, né, mas já tem uma estrada abrilhantada por resultados, eu gostaria de saber de você como é feito o tratamento, se é que é feito em paralelo, o teu paciente, não sei se pode ser assim chamado, da criança, e a família. Como é que é feito esse paralelo família-paciente? Uhum. Então, isso é ótimo, Paula, essa pergunta. Na minha prática específica, né, como eu, Roberta, trabalho, eu acho fundamental essa parceria, né? Inclusive, nos meus atendimentos, os pais, seja ou a mãe, ou o pai, ou algum outro cuidador, estão sempre presentes. É muito raro eu atender uma criança sozinha, porque o meu objetivo é justamente poder capacitar essas pessoas, né? Juntos a gente entender essa criança. Eu falo criança, gente, é meu vício, porque acaba que é meu público maior, tá? Mas leia-se pessoa, entenda-se pessoa, né? Porque, assim, eu tô ali 1 hora na semana, 2 horas na semana, e nesses outros momentos todos, né, em casa. Então, o objetivo é eu poder ajudar quem quer que esteja ali comigo na sessão a fazer esses ajustes na interação, a passar algumas dicas, a ajudar a entender, tá vendo aquela hora que ele fez isso? Né? Vamos tentar fazer assim da próxima vez, né? Então, quando a pessoa tá ali junto, vivendo, é muito mais fácil dela internalizar aquilo e ela poder levar para os outros contextos, né? Porque eu não vou estar o tempo todo com a criança, no dia a dia. Então, é muito importante essa parceria, né? E no meu caso, ela é tão importante que os pais estão junto da sessão comigo. Roberta, eu vou só fazer uma colocação aqui, Renata.
Eu acho isso muito importante, porque assim, a primeira fono do meu filho, eu participava, sabe? E eu aprendi muita coisa. Meu filho é verbal, eu acho que é porque, assim, ela me ensinou como estimular a fala. Eu acho isso muito importante, e a gente não vê muito isso, né? Os pais participando. É muito difícil, assim, a gente não aprende isso na faculdade, né? E gera um incômodo, você tá com alguém ali te olhando, né? Mas quando você relaxa, entende que é uma super parceria, né? Porque a criança, às vezes, vai verbalizar alguma coisa e para você vai ficar fora de contexto. E aí a mãe vai chegar e falar, esse é o nome do nosso cachorro. E que eu nunca saberia se eu não tivesse a mãe ali para me dar esse suporte, né? Então, assim, fica uma coisa muito mais... que faz muito mais sentido para todo mundo, né? Isso mostra como o desenvolvimento desse espectro, né, ele pode caminhar para uma coisa positiva, ou seja, você consegue desenvolver a criança nessa neuroplasticidade. Agora, Andréia, eu queria te fazer uma pergunta. Você que é tão engajada, já que a gente está falando da participação das mães e tudo, e a gente sabe que você participa de seminários, organiza... Como é que fica? O que você diria para as mães de baixa renda? Porque, como a gente sabe, é muito custoso, né, cuidar de uma criança autista, porque exige ajuda de vários profissionais. O que você sugeriria? Existe algum instituto? Existe alguma forma? Você, com a sua experiência, o que você poderia dizer, assim, contribuir? Renata, essa é a parte mais triste, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, como meu filho já tem 21 anos, muitas pessoas me ligam, né? E falam, André, meu sobrinho teve diagnóstico de autismo, para onde eu levo? Não tem lugar nenhum para levar. Antigamente, o autista, acho que até hoje em dia, é tratado nos CAPC, né? Nem sei se fala assim. Mas não são profissionais que são especializados em autismo. Então, eu não sei o que dizer para essa mãe de baixa renda. Assim, eu tenho muitas amigas que têm muita dificuldade, porque o autismo, a gente gasta muito, né? E é medicamento, e é terapia, é um gasto enorme. E as crianças que não fazem essa terapia, como a Roberta falou, que tem o diagnóstico precoce e a intervenção precoce, é tudo, né? Porque vai sim desenvolver muito mais do que aquela criança que faz o que dá, que tem, às vezes, uma horinha de fono numa ONG. Então, eu acho que essa parte é muito triste, porque você, além de conviver, né, com todas essas dificuldades, porque você tem um filho autista, assim, é muito trabalhoso, é uma criança que você tem que dar atenção, não pode ficar sozinho um minuto, dependendo do grau do autismo, é uma criança que você tem que ficar de olho o dia inteiro, porque abre uma porta e pode sair de casa, sabe? E pode se machucar, fazer alguma besteira. Então, além de ser um desgaste emocional e físico, tem isso, você não tem um tratamento adequado, sabe? Eu tenho um sobrinho que ele falou sobre um instituto chamado Priority. Vocês conhecem esse instituto? Sim, mas é pago, né? Não é instituto. Ele é pago? É pago. Teve uma época, eu até cheguei a fazer, a voluntariar na Santa Casa, eles estavam com um programa para autismo, eu não sei se hoje ainda existe, né, mas de fato... O que acontece, sabe, Roberta, é que, por exemplo, eu lembro desse programa, mas eu acho errado, assim, meu filho já tem 21, tem alguns programas, mas eles colocam idade, você pode esse era até 7 anos e tinha que ser verbal, a maioria dos autistas severos são não verbais. Então, já para aí. Então, muitas crianças já não podem ter acesso a isso. É uma carência realmente muito grande de profissional especializado, ainda mais público. Exato. André, eu estou me lembrando de algumas coisas interessantes. O primeiro filme em que se mostrou um autista foi o Rain Man, né? Foi um filme com o Tom Cruise, etc, etc. E, mais recentemente, eu assisti um filme chamado O Contador, né? Também conta a história de um menino autista que se tornou contador, uma mente brilhante. Tal. Esses 2 filmes chamaram a atenção, e eu queria levar essa questão para você, Andréia. Né? Esses 2 filmes, em algum momento,
né? Os parceiros deles, o Tom Cruise, que era o irmão que cuidava do ator que fazia o autista, ele falou assim, como eu aprendo com você? O Tom Cruise falou. E o contador, teve um momento, no filme, naturalmente, que uma moça falou assim, é preciso te observar muito para aprender. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Me conte um fato que você assim, eu nunca tinha pensado isso, aprendi isso com o Gabriel, né? Porque é um amor indiscutível, né? Eu queria ver assim, isto foi preciso o Gabriel estar comigo para eu aprender para a minha vida ou para a educação. Nossa, outro dia eu vi o Marcos Mion falando isso, que todo mundo deveria ter um filho autista. Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor, sabe? Eu acho que eu sou muito mais... Eu acho que eu era muito arrogante, eu sou muito mais humilde. Então, eu acho que o Gabriel me fez ver a vida de um mundo, de um jeito diferente, sabe? E, assim, eu já passei muitas coisas, assim, o comportamento dele ele era severo mesmo. Então, já passei muitas situações difíceis, sabe, com ele. Mas, assim, eu sempre vejo o lado bom, que existem muitas pessoas que querem ajudar, sabe, que eu sempre quero falar da parte das pessoas boas, e não daquelas que têm preconceito, que olham de cara feia. Eu nunca me liguei para isso, porque ele, na verdade, ele não se liga quando a pessoa... Ele já foi chamado de pitbull na rua. Esse garoto parece um pitbull, porque ele entrou na loja americana, aí queria abrir, se na época tinha 6, 7 anos, queria ficar abrindo tudo quanto é fita, e eu não deixei, então peguei ele no colo, né, porque são jogos caríssimos, ele queria abrir, e eu teria que comprar, né, então ele tem que ter limite, né, então eu saí com ele carregado, assim, no colo, atravessando a rua, e aí uma pessoa do meu lado falou, ele parece um pitbull. E assim, mas eu nunca escutei, nunca liguei, assim, eu tô contando isso aqui, assim, porque eu acho que a gente tem que ele me fez ver que tem muito, eu acredito que tem gente muito mais, assim, legal e que querem ajudar no mundo do que essas pessoas que têm um preconceito, sabe? Que falam, que eu quero ver a vida por outro lado, por outro jeito, sabe? Eu acho bom que todas as pessoas, que as pessoas não sejam iguais, né? Tem que ter o diferente, né? E você imagina se todo mundo fosse igual, né? Cromático, né? Verdade. Roberta, falando um pouco mais do autismo, a gente tem no espectro, a gente classifica como severo, moderado e leve. Eu gostaria que você falasse sobre o que isso caracteriza e sobre a síndrome de Asperger, que é leve, que é considerado um autismo leve, que às vezes muitas pessoas, até na fase adulta, podem ter esse tipo de transtorno e não ter esse conhecimento sobre isso. Então, como é que você pontuaria esse desenvolvimento do autismo nesse raio de espectro, né, do leve ao severo? Essa caracterização, ela chegou na última DSM, né? E como é um espectro, né? Isso, a pessoa pode andar dentro desse espectro, como a Andréia até falou, né? Do filho dela, que antes era mais severo e agora está moderado ou leve, né? Então, com a intervenção e com a maturidade também, né? O autista, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo as próprias estratégias para se livrar, digamos assim, de situações incômodas, né? Então, ele vai criando essas estratégias e vai amenizando certas coisas, né? Vai conseguindo evitar determinados comportamentos, né? Desculpa, só outra pergunta agora, era do severo... Renata, me salva aqui. Não, eu queria que você falasse um pouco mais pontualmente sobre o Asperger, porque como ele é muito mais sutil em algum aspecto, algumas pessoas podem ter isso, e às vezes são pessoas que são até tidas como esquisitas, mas, na verdade, elas têm esse espectro autista, né?
Sim, o Asperger na classificação antiga do autismo, né, ele era separado, e quando resolveram juntar tudo, né, botar transtorno do espectro autista, então hoje, teoricamente, não se usaria mais Asperger, mas ainda se usa, né, até porque muitos Asperger não gostaram de se enquadrar dentro do espectro, enfim, existem várias questões relacionadas a isso que não é a pauta, né, mas, de fato, a gente vê muito, eu, por exemplo, tenho algumas famílias, mães de pacientes meus, que agora, depois de adultas, foram se diagnosticar, né? Estudando sobre os filhos, foram falar, gente, então eu também sou autista, porque eu era exatamente assim, eu era a menina estranha, que ninguém falava, eu era aquela garota que falava todas as verdades, que não tinha o menor filtro social, e aí procuraram neuros, e de fato a neuro falou, você está no espectro, né? Então, assim, existem muitos adultos que a gente nem sabe, né, que estão aí, muitas vezes estão aí nesses departamentos de matemática, de física das universidades, e que não tem esse diagnóstico, né, mas hoje eu acho uma coisa mais conhecida, talvez, né, um pouco mais acessível, né, mas antigamente, eu imagino que devam ter sofrido muito mais, né, de, aquela pessoa estranha, né, hoje, e até essas mães me relatando, nossa, agora que eu sei que eu tenho esse diagnóstico, isso me trouxe um alívio tão grande, isso explica a minha vida, sabe? Então, traz esse entendimento também, né? Roberta, eu queria aproveitar... Eu posso só fazer uma última perguntinha para ela? Roberta, ainda falando sobre o Asperger, o leve, né? O transtorno do espectro leve, por que dizem que essa síndrome é literal, assim, vamos dizer assim, uma das disfunções, se é que pode dizer essa palavra, seria levar tudo de forma literal, só para que as pessoas possam ter algum indício de uma autoexaminação, entendeu? Uhum. Eu nunca vou esquecer um caso que foi a primeira aula que eu tive de autismo, foi com a presença de um médico que era do Instituto Fernandes Figueira, que já é falecido, Dailton Pontes, não sei se a André lembra dele, era fantástico. O meu filho foi nele, lá em Quintino. Ele era demais, né? Infelizmente, foi uma morte trágica, E aí, a primeira aula, foi o que me encantou, a aula dele foi o que me levou para o caminho do autismo, né? E aí, ele relatou um paciente dele, que a mãe chegou em casa e falou para ele, puxa, filho, hoje eu cheguei em casa e você nem me deu bola. Aí, o menino foi lá, pegou uma bola e entregou na mão dela. Né? Então, quando a gente fala no literal, é isso, né? Essa figura de linguagem, muitas vezes é difícil, né, deles captarem. Então, é tudo isso, muito no literal. Se eu falar, vai chover canivete, ele vai ficar com medo de fato chover um canivete, né? É claro que talvez não sejam todos, mas é uma característica, né, muitas vezes, dele ter que pensar sobre, né? A figura de linguagem não é tão natural como ela é para a gente, né? Bacana. A gente estava conversando aí antes do programa, e a Andréa reportou uma preocupação, né, e eu queria transpor essa preocupação para você, Roberta. Existem profissionais de múltiplas faces, né, que são complementares na atuação foco-objeto de levar o autista para engajar socialmente. Né? Você vê até que ponto, se é que existe, as medicinas alternativas auxiliando, ou é um mito? Né? E se você vê algum tipo de medicina alternativa, né, qual seria, se você puder falar um pouco sobre isso? Eu posso falar, mas é muito pessoal, assim, né? Eu acho que é muito importante, né, os pais pesquisarem sobre intervenções sérias, né, digamos, não cair em armadilhas que tem por aí, né, em coisas que não são legais, e a gente entende porque no desespero, né, às vezes você acaba buscando esse tipo de intervenção, né? Então, assim, tem que ter muito esse cuidado, né? Mas eu, particularmente, eu gosto muito de intervenções holísticas em paralelo, né? Como é isso? Um floral, a homeopatia, eu acho super legal. Então, esse tipo de tratamento holístico, digamos assim, em paralelo, eu sou super a favor, mas é de cada família, né? Eu não sei se era por esse caminho que você me perguntou, Paulo. Talvez...
para talvez tirar. A Andréa até narrou um episódio que aconteceu no Fantástico, salvo algum engano, né, em que havia uma distorção sobre a usabilidade de um medicamento, né, que o pai ou a mãe, no desespero, vão buscar. Quer dizer, você apoia a terapia de floral, a homeopatia. Andréa, já fez uso de alguma terapia holística com algum resultado positivo? Não, nunca fiz, não. Eu sempre, assim, eu até falei antes da gente começar, né, que o Gabriel já fez, até com a amiga da Roberta, que é a Helena Gueiros, né, agora me fugiu o nome. Roberta, me salva agora. E agora me deu um branco. O DR Floor Time, mais conhecido como Floor Time. Mas, assim, há muitos anos que ele faz o ABA, que são práticas baseadas em evidência, né? E com ele foi o que mais deu certo, porque o comportamento dele era muito ruim. E hoje em dia ele faz até botox. Vou pegar aqui, porque na pandemia, olha, ele agora é um fabricante de botox. Faz botox, faz imãs de geladeira. Ele ganhou uma maquininha de fazer botox. E aí, com a pandemia, foi quando ele fez 19 anos. E aí, foi assim, eu ia sempre numa gráfica, lá no centro, e eu vi o rapaz fazendo a gráfica, esses imãs, os botox. E eu vi que o Gabriel ia gostar, porque é uma coisa bem assim, bem mecânica, e eu falei assim, ele vai gostar. Aí a minha sogra deu a ele de aniversário a maquininha de fazer botox. Aí ficou lá, né? 19 anos, ficou lá, aí veio a pandemia no ano passado, todo mundo dentro de casa, e meu marido começou a ensinar o Gabriel. Aí ele está fazendo até para vender. E eu acho muito legal, entendeu? Então, eu acho assim, para o meu filho, o que deu mais certo foi o ABA, porque o comportamento dele era muito ruim. Claro que tem vários graus de autismo. No caso, meu filho era severo. Então, eu fui pelo comportamento, sabe? Tinha que melhorar o comportamento dele. E aí ele anda de avião, ele não tira o cinto, ele, assim, ele aprendeu. Ele usa máscara na pandemia, ele segue todas as regras, tudo que tem que fazer para viver numa sociedade, ele faz. Agora, o que a Roberta falou também, eu acredito também que a maturidade, né? Tudo isso também melhora o comportamento, né? Posso pontuar alguma coisa? Eu queria... Não, eu só queria pontuar... Eu ia perguntar para você da sua terapia, do dia. Ah, tá. Você não, falar, era isso que porque assim, o que acontece? Eu vejo... é o que vocês falaram, né? A gente tem que buscar as soluções. A Andréia, ela relatou que o filho dela teve uma grande melhora com essa terapia comportamental, né? E o Paulo Serrano perguntou para você sobre os outros tipos de terapia, mas eu queria que você falasse agora da sua terapia específica. Tá, então, o nome dela, né, a sigla é DIR, né, que é o nome em inglês, na verdade. É mais conhecido como Floor Time. Floor Time é como se fosse uma técnica dentro desse guarda-chuva enorme que é o DIR, né? Diferentemente do que pensam, é uma prática baseada em evidência, existem muitas evidências, né? De fato, demorou-se para ter tanta pesquisa, porque é uma coisa muito qualitativa, né? No comportamental, você mede o comportamento, quantas vezes fez estereotipia, quantas vezes olhou, né? No DIR, a gente está vendo o engajamento afetivo, né? Como é que você mede isso? É difícil, né? Mas essa tríade, né? O D, o I e o R são coisas que eu tenho que sempre considerar na hora que eu estou tratando com a criança, né? Ou pessoa. D diz respeito aos níveis de desenvolvimento. Então, por que isso é importante, né? Eu vou sempre partir de onde a criança está. Eu não vou porque ela tem 4 anos, ela já tem que ter, por exemplo, brincar simbólico, brincar de faz de conta, que eu vou forçar ela a ensinar o brincar de faz de conta. Não, eu vou partir de onde ela está, né? O I, que são as diferenças individuais, e aí entra como que é a linguagem dessa criança, como que são as questões sensoriais, como que ela percebe o mundo, como que são as estratégias dela de autorregulação, né? Isso tudo vai entrar nessas diferenças individuais, como que é a percepção visual dela, e o R, que é a relação, né? Então, todo o desenvolvimento ele se dá através da relação. Então, qual a importância disso? Eu, conhecendo as diferenças individuais dela, eu vou adequar a minha forma de me relacionar
num primeiro momento, para poder potencializar esse desenvolvimento dela, né? E por isso é tão importante essa parceria com os pais, porque aí eu vou ajudá-los a entender essa dinâmica do D, do I e do R, para a gente estar sempre olhando para isso, né? Em todos os ambientes, em todos os momentos da vida da criança, né? Roberta, eu queria só falar uma coisa aqui rapidinho. Desculpa, Renata. Que na época que eu te falei logo antes de iniciar o programa, que a Helena Gueiros veio aqui em casa. Meu filho era pequenininho, tinha uns 7 anos. E aí ela me ensinou a usar a mochila com peso, né, atrás. E até hoje eu faço isso. Ele usa a mochilinha, carrega tudo, porque eu não me lembro, assim... mas eu acho que era para equilibrar, né? Para regular, muitas crianças, elas têm essa parte sensorial, né? A propriocepção é como se ela não sentisse o próprio corpo, né? Imagina um astronauta que está ali flutuando no espaço, né? E quando a gente coloca esse peso, você dá uma estrutura, você traz esse contorno, né? E isso ajuda a regular, né? Então, existem várias estratégias de autorregulação, né? Mas uma coisa que eu passo para as famílias é que o mais importante de tudo é a corregulação, né? Eu ajudar o outro a se regular através do meu estado, através da minha relação com ele, que é uma coisa que a gente faz naturalmente com o bebê, né? O bebê tá chorando, a gente pega no colo, a gente fala baixo, a gente faz movimento ritmado, né? E a criança vai crescendo, a gente esquece disso, né? Mas a gente é a maior ferramenta de intervenção, de corregulação, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta para a Roberta. Roberta, de uma forma convencional, né, a educação ela é dividida basicamente em 2 períodos da vida, né? O movimento pedagógico e o andragógico. O andragógico é a propriedade de ensinar, educar o adulto, né? O autista ele sofre na sua terapia, né, essa divisão, ou ele é um outro processo que não é pedagógico nem andragógico? Como é que ele evolui dentro, né, das suas características mais importantes? Dentro da minha terapia? Desculpa, Paulo, não sei se eu entendi. Sim, dentro da sua técnica, da sua terapia, né, como é que ele evolui, né, se pega uma parte da pedagogia e andragogia, ou se é um outro efeito. Eu tenho uma grande amiga que está nos assistindo, foi minha terapeuta de floral, foi a pessoa que me incentivou, né, de uma forma direta e indireta a ser terapeuta de floral, a doutora Marinaide, que está nos assistindo, e ela pede uma inclusão de uma pergunta que eu acho que é importante, sobre o cãozinho na vida do autista, se vocês puderem falar um pouco sobre isso. Tá, vamos lá, vamos em partes. A parte pedagógica, na verdade, o que eu tenho que olhar tudo que vem antes disso, né? Quais são todos esses precursores, o que vai dar uma base para essa criança poder aprender de forma adequada, né? Então, primeiro tem que ter atenção, ele tem que seguir o olhar, seguir o apontar, né? São coisas muito básicas, ele tem que estar regulado, né? Porque quando eu estou desregulada, eu não estou conseguindo filtrar o que é relevante e o que não é relevante no ambiente, né? Então, uma criança que está desregulada, como é que ela vai aprender num contexto escolar? Né? É muito difícil, né? Uma criança que tem uma dificuldade sensorial proprioceptiva, por exemplo, ela não sabe a força que ela tem que fazer para segurar um lápis, né? Como é que eu vou esperar que ela consiga escrever? Sabe? Então, isso tudo, dentro do meu trabalho, eu vou trabalhando de uma forma muito lúdica, sempre seguindo o interesse da criança, né? É um tempo com esse vínculo afetivo para construir esse vínculo, e aí, aos pouquinhos, eu vou desafiando, né? Mas sempre presumindo competência, né? Eu acredito que elas são capazes, sim, né? Mas vou aos pouquinhos, sabe? É um processo muito de eu enxergar para a base do desenvolvimento, né? Ela tem que ter a capacidade de estar regulada, estar atenta, ela tem que criar vínculos afetivos, ela tem que estar motivada a interagir socialmente, ela tem que conseguir se comunicar, ela tem que ter um planejamento motor legal para conseguir ter uma ideia e executar essa ideia. Então, assim, isso tudo está na base, ela tem que solucionar problemas, né? Tanto problemas físicos, do tipo, eu quero uma coisa que está no alto, eu tenho que pegar uma cadeira e subir, né? Que parece que é uma coisa simples, mas não é. Como problemas sociais. Meu amiguinho está chorando, eu estou vendo o que eu posso fazer para ajudar, sabe? Então, assim, esses níveis de desenvolvimento que eu falo, eu não vou entrar neles, mas a gente anda muito na horizontal também, sabe? Não é muito assim, tem ou não tem. Qual é a qualidade disso, né? Eu quero, o meu objetivo na terapia é manter um fluxo de interação contínuo, sabe? E para isso eu vou dando essa base. Uma vez que a criança tem isso, em paralelo, essa parte pedagógica, ela vai caminhando, né? E quanto mais essa base está robusta, mais ela vai
vai conseguir prestar atenção na sala de aula, né? Aprender essas coisas do dia a dia, né? Mas esse aprendizado acadêmico também, ele está muito envolvido no dia a dia, né? Eu não vou, assim, sentar e falar, olha, esse é o roxo, esse é o azul. Não, a gente vai viver o roxo. Como é que a gente vive o roxo? A gente joga bola roxa, a gente brinca com a tinta roxa, né? Muito no contexto natural das coisas, porque aí tem a cola de tudo, que é o afeto, né? Então, assim, se não está sendo prazeroso, se não está divertido, isso não vai ficar registrado ali, né? A verdade é fazer uma conexão, né? Puxar o autismo, né, para a vida, né? Para se interagir mesmo. Andréia, eu queria... Você está podendo falar, Andréia? Tô. Depois eu vou ter que... É que você se apagou aí, mas tudo bem. Eu me apaguei aqui. Andréia, eu queria saber com você, com a sua experiência, qual a importância da rotina na vida de uma mãe de autista. Isso realmente precisa... E como é que ficou isso na pandemia, né? Então, a rotina é muito importante, né? Tem um quadro no quarto do Gabriel e quando ele acorda tem tudo que ele vai fazer. Tomar banho assim que ele acorda, tomar café, ele faz o personal, né? 3 vezes por semana. E, assim, com a pandemia, ele, assim, na época, no ano passado, ele fazia só o personal, que era numa academia, e agora ele faz aqui no meu prédio. Na academia do prédio, o personal vem aqui, a Tatiana, e dá aula a ele. Mas ele, parece que ele estava sentindo, parece que ele sabe que tem alguma coisa acontecendo, porque ele adora sair, ele adora viajar. Aí agora, essa hora mesmo, ele começa a falar vários... Ele fala Chile, ele já foi ao Chile, ele é doido para voltar ao Chile. Aí ele começa a falar Chile, Campos do Jordão, várias cidades, até Itaperuna, que não tem nada, que é minha cidade, né? Eu sou de lá, e é uma cidade assim, com muitas coisas para fazer. Ele fala Itaperuna, Bob's, casa da vovó. Então, mas eu acho que ele levou muito bem, sabe? Assim, porque eu acho que ele sabe que tem alguma coisa lá fora. Eu falo, não, só pode viajar depois que chegar a vacina. Aí ele fala vírus, coronavírus, que ele fala assim, ele é verbal, ele fala pouco, mas ele fala as coisas com sentido. E ele, assim, eu acho que ele foi o melhor nessa casa, foi ele, o comportamento dele, sabe? Eu acho que ele entendeu mais, assim, que muita gente. E ele toda hora lava a mão, passa álcool na mão, sabe? Ele tá aí, vamos esperar. Ele tá maravilhoso, então, hein, André? Tá. Parabéns, viu? Tá treinando com máscara, corre na esteira com máscara, sabe? Tá fazendo tudo que tem que fazer. Eu imagino o quão você é afetuosa, né? Fisicamente, a sua filha, o seu marido com ele, né? Você percebe, ou em algum momento, você entendeu a devolutiva dele de carinho? Como é a demonstração dele de carinho, amor e retribuição? Com toda certeza, tudo que vocês diuturnamente fazem a ele. Como é essa devolutiva? Nossa, ele é super carinhoso. Até, Roberta, tem muitos mitos no autismo, né? Coisas que as pessoas falam, que o autismo é... Até eu postei agora no meu Instagram, que o prefeito de Alfenas, Luizinho, comparou os autistas, porque o autista não tem sentimento, falou um monte de coisa. Aí o Marcos Mion foi, mostrou o vídeo do filho dele, eu mostrei do meu. O meu filho, ele adora cantar. Aí ele me pega, ele tem um óculos, aí ele quer que eu coloque o óculos, comece a cantar, e ele é super carinhoso, sabe? E, assim, igual quando falam que o autista é um gênio, a maioria das pessoas conhece o Messi, conhece o Einstein, aí fala, mas seu filho é muito inteligente, né? Não, meu filho não é muito inteligente. Ele não tem, eu não sei qual a habilidade dele agora é fazer bótox. Então, as pessoas criam isso, né? Que autista não olha no olho. Meu filho olha no olho, meu filho dá beijo, meu filho gosta de abraço, gosta de carinho. Então, eu acho que... severo, né? E era severo, hein? Ele é severo, assim, ele nunca foi, mesmo assim, na época que, assim, de adolescência, que foi muito difícil, sabe? Foi assim, ele estudava numa escola
E com 10 anos, olha, ele na época, ele tinha 10 para 11 anos, estava no 5º ano. Então, a escola já estava, já era aquele rodízio de professor, né? Os alunos estavam no 5º ano, ele tinha entrado lá no jardim, com 5 anos e tal. O que aconteceu? Ele não consegue acompanhar, ele não sabe, meu filho não sabe nem escrever o nome, ele faz terapia desde 2 anos e meio, mas ele não sabe escrever o nome dele. Como é que, então, é isso, o programa sobre inclusão, eu acho importante a gente falar isso, porque, assim, não tem um currículo adaptado. Aí o Gabriel começou a se autoagredir, porque era baixa estima, porque ele não conseguia acompanhar a turma. Então, as pessoas falaram, mas é muito bom, estar numa escola inclusiva, que ele aprende, né, os amiguinhos. Mas, assim, ele tem amiguinhos, tem a irmã que trazia os amiguinhos em casa, ele vai para a escola para aprender. Eu não quero que meu filho fique na escola passeando, fazendo inclusão. Ele faz inclusão quando ele vai no shopping, quando ele vai no cinema, quando ele vai no supermercado, porque ele tem uma vida... meu filho, todos os autistas, a maioria, os pais levam para todos os lugares, até porque não tem por que deixar. Então, ele sabe se comportar no mercado. Eu vejo muitos. Agora, se eu tenho olhar, já sei que aquela criança é autista. Então, o que aconteceu foi isso. Ele começou a se autoagredir. Eu levei ele no médico em São Paulo e o médico falou que ele era baixa estima. Então, é isso que acontece, entendeu? Quando não tem uma inclusão de verdade, com um currículo adaptado, né? Para ele poder aprender de verdade. E hoje em dia tem, né? Muitas escolas, aqui no Rio eu não conheço, mas muitas escolas têm esse currículo adaptado e a criança avança muito, se desenvolve muito, né? Meu filho, ele tinha mediadora na escola para acompanhar ele todo o período, todos os anos. Ele tinha mediadora para acompanhar, mas ele não conseguiu. Eu tirei ele da escola com 10 anos e meio e até hoje ele não voltou. Eu decidi fazer terapias com ele, sabe? Eu queria perguntar para a Roberta, qual a importância, já que a Andréa está falando até sobre isso, do desenvolvimento das habilidades, né? Ou seja, reforçar as coisas positivas das habilidades que o autista tem, né? Sim, é super importante, né? Eu acho que... autoestima, né? Sim, exato. Então, assim, aquilo que eu falei, né, dos níveis de desenvolvimento, a gente parte de onde a criança, né, a pessoa está. Porque se eu for exigir uma coisa que ela ainda não é capaz de me dar, ela vai se frustrar, né? E aí a autoestima vai lá para baixo, né? Então, por isso a importância desses programas individualizados de ensino, justamente para você partir do que ele é capaz já, né? E aos pouquinhos você vai desafiando, né? Então, é isso, a gente presumir competência, mas tendo em mente que a gente é que tem que se adequar, né, ao que ele está trazendo, e não ele se adequar ao que a escola está dando, né? Isso eu acho que faz toda a diferença, mas sem dúvida alguma é um grande desafio, né? Não é um trabalho fácil para as escolas, mas é muito importante que cada vez mais pessoas comecem a ter esse olhar, né, individualizado. Então, por exemplo, eu tinha uma criança que eu atendia que era apaixonada por Moana. Então, a escola começou a adaptar todos os deveres, tinha anunciado da Moana, era história da Moana, mas com o conteúdo da escola ali misturado, né? Deixa eu só perguntar mais uma coisinha para você. Por exemplo, desenvolver alguma atividade de rotina. A Andréa pode falar isso, né? A Andréa deu o exemplo dos bottoms, né, Andréa? Isso foi uma coisa positiva, né? De repente, criar um hábito, vai retirar o lixo, vai... Sei lá, é o que você falou. Sim, envolver a pessoa nos processos da vida é muito importante, na verdade, qualquer criança, né? Porque aí a gente começa a entender que existe um começo, um meio e fim, né? Eu falo muito para os pais, às vezes a criança nem sentiu sede, já tem uma garrafinha de água do lado. Mas calma aí, ele nem sentiu sede. Deixa ele sentir sede, vamos lá na cozinha, vamos escolher o copo, sabe? São coisas muito importantes do dia a dia que a gente, às vezes, acaba fazendo no automático, e eu entendo, porque às vezes a gente está sobrecarregada, né? Mas que aí a gente está tirando do outro a capacidade de entender o processo das coisas, né? Isso é solução de problemas, isso é matemática, né? Começo, meio e fim, enfim. Mas é muito importante isso, a gente perceber quais são os interesses desse autista, né? Para a gente poder investir nisso,
né, dar recursos para ele. Então, eu tenho crianças que eu atendo, por exemplo, que amam YouTube, internet. Então, assim, dá esse recurso para ele, né? Vamos começar a trabalhar. Então, eu faço sessões. Hoje mesmo, fiz uma sessão, por exemplo, que a gente criou um teatro, um filme, a partir dos fundos de tela do Zoom, porque a criança queria postar no canal dele do YouTube, né? Então, assim, é um super interesse. Eu não vou retirar isso dele, né? Eu vou investir nisso, eu vou usar isso para o bem dele, né? Então, essa mesma criança, por exemplo, é uma criança que tinha sérias restrições alimentares, né? Na época que eu fazia atendimento domiciliar, eu comecei a ajudá-lo a provar alimentos através da selfie do celular. Vamos tirar uma selfie da gente aqui fazendo suco de laranja. Eu falei, agora vamos tirar uma selfie experimentando. Ele adorava selfie. Então, ele acabou conseguindo, né? Porque aquilo era tão motivador para ele que a parte sensorial ele foi conseguindo, enfim, driblar, né? Digamos assim, né? Então é isso, a gente aproveitar esses interesses, né? Essa coisa do voto é sensacional, André, é muito legal. Isso certamente traz para ele uma validação de, cara, eu sou capaz, né? É fantástico isso, é muito importante. Roberta, eu vou pegar um pouco do que a Andréa falou e você também contribuiu sobre o crescimento desse ciclo de vida que chega com a maturidade, né? A maturidade vai chegando, alguns elementos vão sendo despedidos e novos conhecimentos, né? Novos comportamentos vão acontecendo. A pergunta que eu quero fazer para você pode parecer assim, sem função, mas para mim, talvez para muitas pessoas leigas, né? Pode fazer sentido, né? É importante e tem maior eficiência a criança, desde cedo, começar a fazer as terapias, alcançar algum grau de maturidade que a terapia seja canalizada. Por favor. Eu não entendi, desculpa, Paula. Ela alcançar um grau de maturidade que ela não precise mais da terapia, é isso? Não. O ideal é começar a terapia o mais rápido possível. Sim. Ou esperar a criança ter um grau de maturidade que a terapia possa internalizar com mais eficiência ela, tá? Porque, segundo a Andréa, alguns comportamentos com a maturidade foram se despedindo, tá? Eu queria um pouco da tua experiência, ou muito da tua experiência, que pudesse dizer, olha, muito cedo há um desperdício, mas muito tarde não é eficiente, tá? O ideal é ter uma pessoa já com um grau de maturidade e compreensão, né? Eu queria ouvir um pouco sobre isso aí. Então, Paulo, a terapia, na verdade, quanto antes, melhor. Né? Ela é eficiente em qualquer idade, mas o quanto antes, melhor. Né? Quando a criança é pequena, acho que é até importante pontuar isso, talvez, né? Porque a gente fala terapia, as pessoas falam, pô, mas o que é a terapia? Né? A criança vai sentar lá no divã e você vai... Não, né? A terapia com a criança pequena, quando você começa a intervenção precoce, é justamente na coisa do contato visual, dela ter um repertório de brincadeiras ampliado, então é muito na coisa física, da brincadeira, né? Não é a terapia que muitas pessoas, quando falam em terapia, imaginam, né? Que é a terapia... clássica ali, digamos, né? Então, não é, né? Muitos autistas, dependendo de como esse autista eles fazem sim terapia depois com um analista, né? Aí, claro, depende do grau de autismo, digamos assim, né? Mas essa terapia, de modo geral, ela vai acompanhá-lo na vida toda, né? Claro que essas terapias vão mudando, às vezes, agora eu estou com uma necessidade maior de um psicopedagogo, não, agora eu estou com uma necessidade maior de um fono. Então, assim, dependendo do momento de vida, essas terapias vão mudando, né? Imagino que a Andréa, não sei, já tenha passado, né, por alguns momentos diferentes, necessidades diferentes aí ao longo da trajetória, né? Não, Roberto, o que eu acho assim, interessante na sua fala, quando você fala, assim, interessante a sua fala, da capacitação dos pais, né? Esse exemplo que você deu. Eu também vejo isso. Os pais, alguns pais têm essa mania de querer, por exemplo, o típico tem um filho com alguma deficiência ou com, né, dentro do espectro. E aí ele faz isso, ele quer super proteger, acho que ontem mesmo eu fui com a afilhadinha da minha filha, que ela teve diagnóstico de autismo, e aí a gente foi fazer o exame Bera. E aí a mãe, no final, uma escadaria enorme, pegou a criança com 3 anos enorme e colocou no colo para descer a escada.
senão coloca ela no chão. Então, muitas vezes, os pais acham que os filhos não são capazes, né? Ou super protegem demais. E eu vejo isso, que tem que tratar como se fosse, sim, eu acho que tem que tratar como... O meu filho sempre, eu tratei assim, não sei também, porque eu já tinha uma filha mais velha, mas assim, ele sempre tratei do mesmo jeito, assim, tem que fazer tudo que tem que fazer, sabe? Eu sou tipo um general, eu me tornei um general, sabe? Tem que acordar, não quero, não tem que... Ele não fala, né? Não quero. Mas não, levanta da cama, vou tomar banho, vou fazer terapia e tal. Agora, com terapia, eu concordo muito com você, tem fases, né? Quando o Gabriel já com 21 anos, agora ele está correndo na esteira, sabe? Faz circuito, ele gosta, antes da pandemia ele frequentava uma academia super legal, aí ele é todo popular na academia, sabe? Fez até uma festinha de aniversário lá. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ir, né? Cada momento. Eu acho que tem pais, alguns pais que não, por exemplo, o Gabriel odeia ecoterapia. Todo mundo fala, mas o ecoterapeuta é legal, ele não gosta de cavalo, ele não gosta. Ele uma vez eu forcei, ele, sabe, fez um escândalo, porque ele não gosta. Então, isso é muito importante, né, Andréia? Individualizar, né? Não existe um tratamento único para todo mundo, né? Não existe. E também, às vezes, um tratamento dá certo para o meu filho, não dá certo para o seu. Né? A gente tem que respeitar. Olha, ele fez, assim, da parte da educação física, ele fez tudo, assim, fez capoeira, fez educação, fez várias atividades. Ele não gostou de nada. A única coisa que ele gostou é caminhar. Quando ele tem um personal para ensinar ele a caminhar. As pessoas acham que o autista é muito fácil. Tudo é muito difícil. Até aprender na cozinha, para aprender a fazer uma comida, tudo tem que ter técnica, a gente tem que saber como fazer. Né? Os pais têm que aprender, através dos terapeutas, como fazer isso, porque tudo não é tão fácil como uma criança neurotípica, né? Que fala, vamos lá, pega 3 ovos, quebra o ovo, não é nada assim, tudo tem que ser muito trabalhado, né? De fazer alguma coisa, ou ensinar alguma coisa, né? Então, a única coisa que ele aprendeu foi ele caminhar. Foi dificílimo, sabe? Porque eles jogavam no chão, a gente caminhava na praia, ele parava em tudo quanto é quiosque, queria comprar fandango o tempo todo. Aí, quando falava que não ia comprar, ele se jogava no chão, sabe? E aí ele começou a caminhar, ele caminha 4 quilômetros. Aí ele começou a fazer essa personal, sabe? E ele está fazendo circuito, emagreceu, sabe? E acho ele que é muito importante. Eu acho que a educação física, assim, nessa idade dele, de 21 anos, eu acho que sempre, mesmo menor, né? Ele fez natação também e tal. Mas eu acho que dá uma organizada, sabe? Regulação, né? Autorregulação ajuda, né? Eu acho que dá uma regulariza, né? Dá uma organizada nele. Mas eu acho muito importante da sua fala, Andréia, assim, que é uma coisa que eu procuro fazer muito no meu trabalho, né? Que é aquela palavra batida, né? Empoderar os pais de que é isso. Às vezes, não, mas o médico falou que tem que fazer ecoterapia, tá? Mas não tá funcionando para o seu filho. Então, assim, siga o seu instinto, né? De que, não tá legal e tá tudo bem, então vou procurar outra coisa, né? Porque senão, eu vejo muitos pais, às vezes, em terapias, que eles falam, mas eu me sinto muito mal quando eu deixo meu filho lá. Então, assim, sigam o coração, né? Façam o que faz sentido para vocês, independente de se o médico disse, sei lá quem indicou, o que faz sentido, né? Se tá sofrido para você, não tá legal, né? Então, assim, que bom que você teve essa sensibilidade, né? E infelizmente não é todo mundo que tem, né? Eu sempre usei muito, sempre sim, eu penso muito assim, ele não fala, eu não quero, mas a gente tem que usar a intuição, por exemplo, quando ele teve o diagnóstico, ele estudou numa escola aqui na Barra, que era para autista. Os 2 primeiros anos foram ótimos, os outros, eles chegavam na escola, ele não fala assim, mãe, eu não quero estudar, mãe, eu não gosto dessa escola, aconteceu isso, ele não tem, mas a maioria dos autistas, né, não tem isso da fala, de comunicar o que está sentindo, né, contar, não quero, porque é assim, porque eu não gosto disso. Então, eles se jogavam no chão toda vez que eu entrava, que eu chegava, parava o carro, eles se jogavam no chão, senão tem alguma coisa acontecendo.
Aí eu tirei ele da escola. Então, acho que a gente tem que usar isso, ver, porque a comunicação não é só a comunicação verbal. Não, todo comportamento é comunicação, né? Sim, né? Isso é muito importante, né? Às vezes a gente quer só extinguir um comportamento, mas a gente tem que olhar o que está por trás desse comportamento, né? Porque é comunicação, né? Eu gostei muito, né? Você como educador e jornalista, né? Você tem um posicionamento muito firme. Como mãe, você passa uma lente sobre isso que aumenta absolutamente tudo, né? E eu queria saber como é que essa experiência como mãe, né? De dizer não, como foi estabelecer o não, né? E educar é dizer não, muitas vezes, né? E ser positivo, muitas vezes, é dizer não. Como é que é essa experiência do não, né? Para corrigir, né? Para colocar dentro de uma autorregulação. Como é que foi essa experiência do não com o Gabriel? Olha, sim, é muito difícil, né? Não vou falar que foi fácil, foi muito difícil, assim, educar, dar limite, sabe? Eu acho que eu faria tudo igual de novo, eu sempre fui muito firme, sabe? Eu nunca deixei, assim, entrar no carro, tem que colocar o cinto no carro. Se for andar de avião, eu não posso, não, ele é autista, não, tem que colocar o cinto, se não for, ele não tem esse negócio de não querer, eu falo aqui, não tem essa opção de não quero, tem que fazer porque tem que fazer. Então, ele cresceu assim, o limite, porque eu não quero, assim, eu sempre pensei, eu não quero que meu filho seja um bicho, um animal, uma pessoa sem limite, ele tem que aprender a viver em sociedade. Então, ele aprendeu a se comportar, ter um comportamento que tem que ter, né? Então, eu acho que eu nem sei, eu acho que eu sou muito firme, mas não me arrependo, sabe? Porque ele tem uma vida, assim, uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Ele conseguiu superar muita coisa e eu acho que tudo valeu a pena. Eu acho que não se deve passar a mão porque o seu filho é autista, não deixar, deixar ele fazer tudo que ele quer, mas coitadinho. Não é coitadinho, sabe? Não é coitadinho. Então, acho que tem que dar limite, tem que falar não, é difícil, dá trabalho, é desgastante, mas tem que ter. Eu sou educador, né? Sou educador físico e sou professor de mestrado. Então, eu conheço um pouquinho, né, do que é dizer não e colocar esses limites, né? E tem uma máxima na educação, e também uso isso muito. Eu tenho um filho de 38 anos, né? Então, eu sou pai e mãe dele há 38 anos, né? Então, eu conheço um pouco disso, né? E o que eu observei e observo, tudo que você facilita para eles, de modo geral, você prejudica. Né? Porque esse acesso à facilidade gera para eles uma conformidade. Né? Ele espera já, né, que você vai rodar aquele prato e não vai deixar cair. Tá? Renata, eu sei que você quer perguntar, aí eu te conheço. Não, eu estou tranquila. Eu estou aqui lembrando da experiência da minha amiga, né? Porque a gente, de novo, eu volto a pensar no espectro mesmo, né? Naquele que é muito severo. Graças a Deus e a todo o empenho da André, ela conseguiu fazer com que o filho dela se desenvolvesse, né? Mas eu sempre penso na mãe que, de repente, não teve oportunidade ou não teve o conhecimento necessário. E como é bom hoje que a gente possa estar divulgando, né, ou informando como é importante esse trabalho. Eu fiquei muito grata mesmo, de conhecer um pouco mais sobre isso. Eu acho que todos nós temos que incluir as diferenças. Mas eu queria perguntar para a Andréia, qual foi o momento da sua vida que você, quando soube que seu filho era autista, você realmente pegou as rédeas e falou, eu tenho o poder de fazer isso? Porque a gente, como mãe, quer sempre controlar alguma situação em relação aos filhos, né? E essa impotência,
ao mesmo tempo, e essa força que a gente tem, como é que foi esse momento para você? Que você falou, esse é o momento que eu tenho que fazer alguma coisa. Foi alguém? Foi você? Foi uma ajuda? Como que isso aconteceu? Não, olha, o meu filho, com 2 anos e meio, né, ele começou a fazer fone, tudo. E, assim, o comportamento dele era muito ruim, sabe? Muito ruim. Então, eu não, assim, em nenhum momento, tem mães, né, que tem um diagnóstico, aí que ficam em luto, eu nunca fiquei em luto. E, assim, uma coisa que me marcou muito, sabe, quando ele estudava nessa escola, que é uma escola só para autista, foi, assim, 2 coisas. Os filhos que ficam sempre com as babás. Aí a babá vai embora, e eles se regridem muito, param de comer, tudo. Eu falei assim, aí eu sempre pensei, eu não quero deixar meu filho não é assim, sendo criado por uma babá, sabe? É assim que a babá, porque aí eu pensava, se a babá for embora, meu filho vai regredir, vai parar de comer, o comportamento vai piorar, tudo. Então, isso eu sempre pensei, eu quero cuidar do meu filho. A segunda coisa foi quando, assim, eu ia buscar meu filho na escola, tem crianças que nem reconhecem a mãe. Aí eu me prometi para mim que meu filho ia me reconhecer. Quando eu chegasse para buscar ele ia olhar para mim e para minha mãe. Né? E hoje ele fala minha mãe, mamãe Andréia, ele sabe o nome de todo mundo. Eu pergunto a ele, fala mamãe Andréia, a irmã Rafaela, papai Gustavo, eu ensinei ele onde ele mora. Então, assim, essas coisas, mas eu nunca fiquei em luto, sabe? O que eu acho, sabe, Renata, de verdade, eu acho que mães e pais de autistas, ou pessoas com deficiência, parece que já bem preparadas para ter um filho assim. Porque por mais, assim, que a pessoa... Assim, a minha meta, o meu sonho é montar uma clínica de diagnóstico precoce, assim, do governo, né, sabe? Estou junto aí pedindo, sabe? Já segui o Eduardo Paes numa procissão, entreguei em 2013, sabe? Uma pastinha, porque eu me preocupo muito com as pessoas, assim, que não tem condição nenhuma, que passa perto no ônibus, sabe? Com a criança autista, que a criança não quer entrar no ônibus, quer ser, olha, é uma novela, é tudo muito complicado. Então, eu tenho isso também, sabe? Porque eu sei como é difícil, até para mim, que tem condições. É difícil, imagina para uma mãe que não tem dinheiro para comprar um remédio, é tudo muito caro, sabe? Tem crianças seletivas que não comem, a Roberta sabe, que não comem poucas coisas, então é isso. Eu nem sei o que você perguntou, que eu comecei a falar. Não, você respondeu exatamente o que eu te perguntei. Qual foi o momento, né? E você deu um relato de que, na verdade, você foi vivenciando isso, na verdade, né? Foi acontecendo. Você quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta aqui na manga. Se você quiser fazer, faz aí, Paulo. Eu queria fazer uma pergunta para a Roberta, né? Na educação, na terapia, né? No avanço progressista, se espera o desenvolvimento como uma rampa, né? Com um grau de inclinação baseado nas técnicas e respostas, né? Feedbacks, né? E eu queria que, se tiver acontecido, eu gosto muito desses fatos que nos torna cada vez mais esperançosos. Eu gosto dos fatos que você diz, caramba, é possível. Eu queria saber se houve algum momento com algum paciente, alguma criança, seja o que for, que você saiu da rampa e virou um degrau. Era assim, você não esperava. Teve uma resposta tão maravilhosa que você não esperava. Você tem esse fato? Deve ter. Tem, Paulo, tem alguns, na verdade. E, na verdade, para os dois lados, né? Crianças, às vezes, que chegam, você fala, nossa, você tem um feeling de que vai ser super rápido o desenvolvimento e, na verdade, acaba demorando mais do que você imaginava, né? E aí você também começa a ver o contexto, né? Quando eu tô com a criança, na verdade, eu não tô focando só na criança, né? Quando eu falo do R, né, da minha abordagem do DIR, das relações, eu tô vendo como que é a relação dessa criança com esse pai, com essa mãe, dos pais entre eles, né? Então, eu tô vendo como que é esse solo, né? Essa criança é a sementinha, como que tá esse solo, né? Então, eu tenho que dar conta disso tudo, na verdade. O que eu observo é
é que quando esses pais estão engajados ali na causa, né, quando eles estão atuando diretamente, quando eles estão presentes, a tendência é a gente ver essa subida, né? Mas eu acho que o desenvolvimento seria mais isso aqui, assim, né? Tem altos e baixos. Mas eu já tive muitas crianças, assim, com os sinais de alerta, né? Crianças pequenininhas que eu comecei a atender com 1 ano e 2 meses, e que depois ficaram só com alguns resquícios, digamos assim, né? Depois, aos 5 anos, eu voltei a ver por alguma questão comportamental da escola, ou alguma questão emocional que não estava legal, né? Então, é o que a gente fala, né? Cada autista é um autista, né? Então, vão ter crianças que vão desenvolver super rápido, tem crianças que vão ter um tempo maior, não tem muita regra, né? Mas, graças a Deus, na minha profissão, eu já tive bastante caso, assim, de criança que desenvolveu de forma muito legal, né? O engajamento dos pais é fundamental, isso, estou vendo alguém comentar aí, sem dúvida alguma, né? Como a Andréia está mostrando aí, você está perto, né? Mas, assim, a gente entende que para nem todos os pais isso é possível, né? Financeiramente, você precisa trabalhar para pagar a terapia, então você não pode estar na terapia. São várias questões, né, que englobam. O buraco é muito mais embaixo, né, digamos. Eu falo isso para evitar o mito de achar que o aprendizado vai ser igual ao interruptor. Durante um período on, daqui a pouco tom. Existe uma escala progressiva, né, lenta, muitas vezes, né, que envolve insistência e persistência. Sim, né? sim. Esse mito de que a criança, em algum momento, se destampa e ela sai de dentro dela uma nova pessoa, isso é um mito. Não, é um trabalho progressivo, né? Sem dúvida alguma, né? Mas você tem casos, às vezes, a criança começou a falar aos 9 anos, né? Até os 9 anos não falava, né? E começou, então, assim, realmente cada caso é um caso, mas é sempre um processo, né? Eu falo muito para os pais, às vezes é assim, você querer medir quilômetros em centímetros, sabe? Não dá para a gente querer correr. Sim. Agora, Roberta, o contrário também é desastroso, né? Porque existem comorbidades que estão associadas ao autismo, né? Como ansiedade, fobias, não é? E muitas vezes convulsões que a criança está tendo, que você não sabe, né? Então, já tive alguns casos, por exemplo, de eu perceber que a criança tinha algumas ausências, assim, alguns segundos ela meio que saía do ar e voltava, né? E aí, quando a neuro pede exame, né, pede eletro, é para, às vezes, verificar isso, né? Porque a criança pode estar convulsionando sem você perceber, por exemplo, e isso afeta o aprendizado, né? Isso afeta como ela está enxergando o mundo e processando as coisas, né? Então, é muito importante ter sempre esse acompanhamento do médico, né, para observar essas questões de depressão, ansiedade, todas essas comorbidades que podem acontecer, né? Eu tenho uma curiosidade daquele filme que se baseia em fatos reais da doutora, acho que é Grandin, né? Temple Grandin. Temple Grandin. Sobre essa máquina do abraço. O que é isso? O que ela trouxe de revolucionário para o autismo? Ela foi uma das que começou a descrever essa parte sensorial, né? A importância, o peso que as questões sensoriais têm no autismo, né? Então, ela percebeu que quando ela tinha uma pressão profunda, ela se regulava, ela se organizava melhor, né? E isso foi ajudando ela, inclusive, a coisa do toque social. Então, ela desenvolveu essa máquina do abraço, que era um lugar onde ela entrava e ela tinha essa pressão, né? Por isso que é a propriocepção, né, que a gente fala, por isso que o exercício é tão importante, né, como a André está falando, isso ajuda na autorregulação. Assim como a gente, depois que você sai de uma sessão de massagem, você sai organizado, né? Ou depois que você vai na academia e faz uma musculação, você está mais organizado também, né? Então, essa propriocepção ajuda. Então, ela trouxe esse aspecto, né, sensorial para dentro do autismo, né? E depois, muitos outros autistas começaram a descrever a importância disso para o desenvolvimento deles, né, para o dia a dia deles. Como muitos, por exemplo, descreviam a dificuldade de enxergar o contexto. É como se ele está vendo só a árvore, ele não consegue ver a floresta, né? Então, eu lembro que até a minha dissertação, a minha tese, foi com revisões bibliográficas de autistas que escreveram sua biografia, né? E principalmente essa parte sensorial. Então, uma falava, por exemplo, que ela ia no shopping, ela não via pessoas, ela via pernas. Né? Então, a percepção dela era um monte de pernas, né? Então, se ela não consegue juntar isso sensorialmente, né? Ela está vendo em pedaços, como é que você aprende, né?
Então, é desafiador mesmo essa parte, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Andréia, Paulo, que está aqui na minha garganta. Por favor. Desculpa, Paulo. Andréia, fala qual foi o momento mais especial que você teve com seu filho? Se você puder, eu sei que você deve ter tido vários, mas qual foi o momento mais especial? Olha, depois que eu quero colocar, Roberta, que há tempo ela veio no Brasil, né, uns anos atrás, eu fui na palestra dela. Ela, alguém escreveu aí que atualmente ela trabalha, ela é engenheira, né, engenheira mecânica, ela tem 73 anos, trabalha nos Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos, né, e essa palestra dela, ela colocou muito bem isso, como que a gente tem que ensinar as pessoas com autismo ter independência, sabe? A palestra dela foi toda sobre isso, dar independência a eles, né? Agora, o momento, assim, que eu me lembre, assim, não, vários momentos, né? Assim, eu acho que todo comportamento bom do Gabriel assim, ele viajou para Disney, eu ia viajar para Disney, e aí ele estava com um comportamento muito ruim, ele tinha 10 anos, já foi 3 vezes para Disney. Vou te falar que não foi fácil não, sabe? A primeira vez eu sonhei que eu tinha perdido ele. Onde eu entrava, eu fechava ele ficava comigo o tempo todo. Ele dava um passo, era marcação no meu homem. Ele dava um passo, eu dava outro atrás. E ele ficou 8 horas no avião com cinto. Então, assim, foi coisas difíceis. Eu acho que eu posso até escrever um livro. E essa primeira vez, o voo chegava em Miami às 7 horas da manhã. Quando foi 3 horas da manhã, ele acordou, não dormiu mais. E assim, o autista, às vezes, quando ele se desorganiza, né? Ele grita, ele pode ter vários maus comportamentos, né? De gritar e tal. E assim, eu levei um kit viagem e ele ficou sentadinho até o voo chegar, sabe? Levei várias coisas, fiz um kit viagem, as coisas que ele gostava, tinha aquele DVD portátil, tal. Então, isso para mim foi importante, assim, ele participar. Algumas pessoas falaram, não leva, porque ele está com péssimo comportamento. E assim, eu nunca deixei ele para trás. Eu sempre levei em todos os lugares. E, assim, um dia que eu gostei muito, assim, que eu me senti realizada, foi eu ganhei um prêmio à moção na OAB, que o presidente lá da Comissão Álvaro Quintão e um deputado me ofereceram um prêmio, né, uma moção. E aí o Gabriel foi de terno, e ele calça 47, e eu não consegui um sapato 47, ele foi com o sapato 45, apertando todos os dedos dele, e ele ficou ali o tempo todo. Aí na hora que me chamaram para eu receber o prêmio, ele foi comigo, entrou, sabe, foi super aplaudido, e assim, para mim foi uma coisa legal, assim, ver que todo o trabalho que eu fiz até hoje, que não é uma coisa assim, que quem, né, tem um filho autista sabe como é difícil. E para mim foi muito legal ele estar participando daquele momento comigo, sabe? Que lindo. Muito. Ai, que depoimento, hein? Bacana. Os dois aplaudidos, né, Andréia? Você e seu filho. A referência de tudo aquilo que a gente pode sintetizar foi essa última fala, eu achei sensacional. Eu queria fazer uma pergunta, Andréia, pela experiência, naturalmente, de mãe. Você percebe o Gabriel competitivo? Você percebe ele competitivo? Aquilo que ele gosta, ele tenta uma superação de alguma forma? Você percebe isso? Não, ele não tem isso, sabe? Ele não tem isso de... Não tem... não se liga nisso, sabe? Eu acho que ele nem sabe o que competir. Ele gosta, assim, quando ele faz uma coisa, por exemplo, pergunta uma coisa a ele demora para responder, aí ele responde uma coisa super engraçada. Aí, às vezes eu chego assim, Roberta, eu ia te falar assim, que eu não acho legal a mãe que fica o dia inteiro com o filho, porque eu acho que é um desgaste muito forte. Quando eu digo assim, que eu queria que meu filho me reconhecesse, eu não queria deixar o dia inteiro, assim, não dá, assim, eu não fico o dia inteiro com ele, sabe? Eu trabalho, eu saio para caminhar, para correr,
porque eu acho que a gente não suporta, o dia inteiro vivendo isso, sabe? Não, tem que ter esse autocuidado, né? Isso é fundamental, né? Colocar a máscara primeiro na gente, né? Exatamente. Ai, meu Deus, agora eu esqueci sua pergunta. Desculpa, eu te interrompi, você ia falar da... Estava falando, a pergunta foi se ele era competitivo, e você fala assim, eu estou o dia todo com ele, né? Eu peguei a vida. Aí, por exemplo, eu chego, aí ele fala assim, eu pergunto, Gabriel, como foi seu dia? Aí ele fala assim, legalzinho. Ele fala, assim, ele gosta quando eu falo assim, ai, muito bem, eu pergunto as coisas e ele responde direitinho, sabe? Tipo, você mora onde? Aí ele fala a rua, porque eu fiquei com medo, tem muitos casos de autistas que se perdem, né? Que, assim, somem e tal. Então, eu ensinei a ele a rua que ele mora, ele sabe a rua, sabe o bairro, sabe o número do prédio, o bloco, tudo. Então, quando eu pergunto, ele acerta tudo, eu falo, ai, parabéns, ele adora que eu fale isso, assim, que ele, sabe, assim, que ele faz as coisas assim, que ele consegue acertar. Recompensa, reforço positivo, né? Sim. Pessoal, vocês não perceberam, porque o programa está tão magnífico, são quase 3 horas da manhã, não é isso, Serrano? De tão maravilhoso que está, de tanta gente participando. Pode ficar muito mais tempo, porque nós não temos compromisso nenhum com o horário, desde que exista a disponibilidade da Andréia e da Roberta, evidentemente, porque vocês foram convidadas para um programa, e a gente está entrando pelo horário, daqui a pouco o Gabriel vai estar precisando de você, o marido da Roberta vai perguntar quem é esse cara que está falando com você no computador, e a gente tem que ter esse cuidado, porque, como disse muito bem agora a Roberta, a gente primeiro toma conta da gente, para poder tomar conta dos outros. Eu tenho uma filha de 38 e um filho de 10. Então, imagina que a loucura que foi na minha vida, aos quase 60 anos de idade, começar todo o trajeto de novo com o filho, que agora está com 10 anos. Então, de repente, ele vai entrar aqui por essa porta e dizer, pai, estou precisando de você aqui. Eu vou dizer, pessoal, dá licença que eu vou lá, porque eu sou o pai em primeiro lugar. Eu nasci para ser pai. Todo o restante é acessório. Todas as minhas atividades, como professor, como consultor, são todas acessórias para os meus filhos. Então, eu estou muito emocionado, André, com o seu depoimento e com o depoimento da Roberta, de como você cuida desse filho, como ele precisa ser cuidado, né? As pessoas precisam entender, aceitar e incluir qualquer outro comportamento que não seja aquele que a gente espera no primeiro momento. Meu filho, essa semana, está de castigo porque cometeu um deslize qualquer. E eu vou dormir todo dia com meu coração apertado, quase morrendo, porque ele está de castigo. Algumas pessoas podem dizer assim, você bota ele para dormir toda noite? Não, não boto para dormir toda noite. Eu durmo com ele, deito na cama, abraço, conto história, canto para ele. E algumas pessoas dizem, está errado, você tinha que fechar a porta, apagar a luz. Tá bem, não existe fórmula, porque a fórmula é o amor. E a gente viu isso transbordar em você, André, transbordar em você, Roberta, que é muito mais do que uma terapeuta. Você é um ser humano diferenciadíssimo e que trouxe para esse programa uma qualidade absurda. A Gigi, minha mulher que está participando aqui, só falta ele dizer que a mãe sou eu, que a mãe é ela, Gigi, né? É verdade, uma mãe magnífica, é uma mãe magnífica. Bem lembrado, Gigi. E ela não se incomoda que eu fique mais com ele, que eu saia com ele, que ele queira que eu vá dormir. Ela adora, ela acha isso lindo, porque isso é amor. Então, hoje o programa poderia ter se chamado Amor. Autismo foi um atalho para a gente dizer tudo que vocês disseram, que tudo pode ser resolvido com amor. Então, eu quero demais agradecer. Esse programa é um sonho nosso, é a realização desse sonho de muitos anos. E Renata, Paulo Serrano, Almir, enfim, todo mundo que faz parte, né, desse conjunto, a Leonor também está aqui no estúdio conosco, nós estamos aqui vibrando, felizes, exultantes com esse resultado do programa de hoje, principalmente porque em todos os momentos, em todos os depoimentos aqui, o amor transbordou. Então, quero, antes de passar de volta a palavra para vocês começarem a finalizar o programa, agradecer a Nayara, Sueli,
Daniele, a Gigizinha, amor da minha vida, a Marilaide, Gislaine, que é super amiga nossa aqui também, pessoas que estão desde o início dizendo: estou emocionada, que coisa linda, que programa bacana, que espaço que a gente está criando aqui para ter novos olhares. Então, eu vou voltar ali para cima, desculpa aqui se eu demorar um minutinho, mas tem aqui mais de 300 participações aqui. Começou lá em cima com Dulce Siqueira, depois Denise Bondan, Gigi Dobbin, Vinícius Zaken, Luciana Martinez, super querida, Marilaide Mancebo, Vinícius de novo, Denise de novo, Márcia Albernaz, Cris Laimaia, Mônica Luzia Andrade, também super querida, psicóloga famosíssima também, Sueli Carpinelli, outra psicóloga também muito querida, amiga nossa. Enfim, uma turma enorme que participou aqui e todos pontuaram. Obrigado pelo amor que vocês nos deram. Diga, Renata. Jorge, você me permite, já que a gente está nesse programa tão emocionante, eu queria apresentar aqui o trabalho, o livro, na verdade, de uma mãe de um autista, que é a minha amiga Denise Bondan, que está aí nos bastidores, que ela fez esse livro aqui, Anjo Desgarrado, Bastidores de uma Vida Abençoada, que ela conta todas as histórias que ela viveu com o filho dela. É um livro muito interessante para as mães que, né, estão nesse caminho, nessa vida. E depois ela fez os Memórias de um Anjo Autista, porque esse livro, esse primeiro livro dela foi lançado, um mês antes o filho dela faleceu. Só que ela deixou esse legado aqui, as histórias todas, as memórias que ela viveu com o filho dela. E as bênçãos que ela recebeu por ter sido mãe desse anjo. Tá? Então, se as pessoas quiserem, é só buscar aí Denise Bondan, dá um Google que vai aparecer Anjo Desgarrado. Maravilha, obrigado, Renata. Tem outras pessoas aqui também que estão me cobrando. Por que você não falou meu nome? Então tem aqui a Adriana Drago, tem aqui, mais que alguém que eu esqueci, me desculpe, eu estou passando aqui, tem tanta coisa que eu estou tentando encontrar nomes. Já falei da Denise, que você acabou de mencionar agora. Deixa eu ver quem mais. Sara Lustosa, que também fez vários comentários maravilhosos. Quem mais está aqui? Marinade já falei, Gislaine Agi também já comentei. Nayara, também já falei, Nayara Bordonal. E, enfim, agradecer demais por vocês terem dado esse presente para a gente. André, você pode dizer para o Gabriel que ele deve ter muito orgulho da mãe dele, porque você é uma pessoa extraordinária e ele é extraordinário também por sua causa. E é você, Roberta, que faz tanto bem a tantas famílias que precisam desse aconchego, que não é só a sua técnica, é o seu aconchego, é o seu carinho, é a sua capacidade de amar todas essas pessoas que precisam ser amadas mais do que todos os outros, eu acredito. E, Renata e Paulo, não tem nada para dizer além de vocês são maravilhosos, super elegantes o tempo inteiro, o programa foi belíssimo, então eu quero passar de volta a palavra para vocês, para passar para cada uma das nossas duas convidadas esse momento para a gente ir encerrando o programa. Nós só temos mais 4h30 para acabar, viu? Então, vocês fiquem tranquilos e fiquem todo o que vocês quiserem. Tem um pedido aqui, Renata, da Adriana Drago, pedindo para repetir o nome do livro, que ela está interessada, e eu estou aqui tentando enxugar aqui o suor. Foi até uma coisa que eu esqueci de falar, não é um livro pesado, é um livro muito especial. A Denise, ela é uma poetisa. Então, o nome do livro é Anjo Desgarrado, de Denise Bondan. Maravilha. Depois a gente vai colocar isso disponível. Maravilha. Então, eu quero também dizer uma última coisa, André. Hoje, em forma de poesia, de fala, de palavra, você escreveu um livro magnífico, na minha vida, principalmente. Eu sei, na vida de todo mundo. E a Roberta, coautora de um livro belíssimo, de um depoimento belíssimo, que nos emocionou. Eu estou suando aqui o tempo inteiro, só por esse lado aqui, só está suando suor por aqui, de tanta emoção por um programa tão bonito como esse. Muito bem, vamos lá. Eu sei que está todo mundo engasgado aí, mas eu queria passar primeiro para a Andréia e depois para a Roberta, fazer o seu depoimento de finalização do programa. São exatamente 9h30 no Brasil, 7h30 aqui nos Estados Unidos.
Eu sei que vocês devem ter seus afazeres também, e quero entregar para vocês essa possibilidade de fechar esse programa com chave de ouro, André e Roberta. Bom, eu queria agradecer, muito obrigada, Jorge, pelas suas palavras, a Renata pelo convite, Roberta, você tem minha admiração, eu já percebi que você está do meu lado, do lado das mães, dos pais, né, para poder a gente vencer, né, que no final sempre o trabalho é árduo, mas sempre vale a pena, né? E queria agradecer, eu acho muito importante, sabe, a gente falar sobre o autismo, porque eu acho que hoje em dia as pessoas conhecem, porque antigamente eu nem sabia o que é o autismo, né? Eu me lembro quando meu filho era pequeno, que ele fazia malcriação, se jogava no chão, as pessoas, que criança mal educada. Hoje em dia ainda é assim, mas as pessoas já conhecem, né? De tantas pessoas, a mídia falar, até as pessoas famosas, né, falarem que tem um filho autista. Há pouco tempo atrás, uma pessoa que não sei o cargo dele, não esqueci, da Lava Jato, teve o diagnóstico da filha dele, de 2 anos, que mora em Curitiba, e ele se afastou. Ele tem um depoimento no Instagram muito bonito, falando que ia se afastar porque a filha dele foi diagnosticada com autismo e ele queria se dedicar exclusivamente a ela. Eu acho muito importante a gente cada vez mais falar, né, para as pessoas entenderem que às vezes a pessoa que faz uma malcriação ou dá uns gritos não é um mal educado. Eu acho que também a mãe, os pais já carregam muito peso. Eu acho que quanto mais informação, né, melhor. Eu quero só agradecer, estou sempre à disposição. Muito obrigada, boa noite para todos. Eu já falo em seguida. Agradecer. Agradecer também a oportunidade de estar aqui, podendo passar um pouquinho do que eu venho aprendendo aí com essas famílias ao longo desses anos todos. Lá atrás, né, eu criei o meu canal, né, esse meio digital trouxe para a gente essa oportunidade e foi muito maravilhoso ver como que eu podia ajudar pessoas assim no interior do Amapá, né, que não tem acesso às vezes à informação, né, como é importante a gente poder botar para fora, né, para o mundo e falar. E o meu trabalho, sem dúvida alguma, é muito baseado no amor, né, as famílias estão ali comigo e o que eu quero mesmo é poder passar essa potência para eles, né, de que vocês são capazes, né, somos capazes juntos, né, eu não sou expert de nada, né, eles são experts dos filhos deles, né, então a gente está ali junto nessa parceria, e o meu objetivo é sempre isso, é colocar realmente muito amor, né, tem uma frase que eu gosto muito, que não lembro agora de quem é, né, mas que fala, os pais podem não lembrar exatamente o que você falou, mas eles nunca vão esquecer como você fez eles se sentirem, né? Então, realmente, essa atmosfera, né, de amor, de acolhimento que fica ali, é que eu acho que é o mais importante, é o que dá força. É isso, muita gratidão aí, Andréia, foi um prazer enorme poder te conhecer a sua história, assim, de perto. Muito obrigado, Paulo Serrano. Eu queria só um minutinho. Claro. Meu filho, eu falo que é o meu moleque, ele tem um Instagram, então quem quiser seguir é Biel Bussad Oliveira. Já vou seguir. E aí tá anotado. Biel Bussad Oliveira passou a ser, pode dizer ele que vai ter um seguidor constante agora de tudo que ele colocar. Muito e bem. O meu é beta.caminha. Quem quiser também procurar, tem vários vídeos no YouTube. Maravilha. Olha, já achei o Biel aqui, já estou seguindo. Tá bom. Aqui tem um monte de botão aqui, hein? Os depoimentos aqui que já estão, da Mônica Luzia, dizendo adorei essa visão do autismo tão bem explorado por profissionais brilhantes, e a Gigi dizendo maravilhosas vocês duas, parabéns. Eu queria encerrar falando bem rapidamente uma historinha que eu recebi hoje, que eu chorei tanto. Eu choro à toa, choro com novela, choro com
choro com tudo. Você está muito emotivo, Jorge. E a gente eu sou muito mesmo, e vocês fazem parte dessa minha emoção, que vocês transformam esse sonho aqui em realidade. Como eu disse, o meu filho hoje, nessa semana, ele está meio de castigo por um comportamento assim que eu achei nada adequado. A gente está vendo um seriado na televisão que é The Crown, que é sobre a família real britânica, e mostrou um momento exatamente em que o pai foi muito rigoroso, botou o filho lá numa escola muito dura, o Charles, né? E eu conversando com a Gigi, cara, a gente tem várias formas de educar. Uma delas, e o Serrano disse muito bem isso, é dizer não, é dar limites, né? E a outra é super proteger, porque eles deve ser muito bom a gente poder proteger nossos filhos o tempo inteiro. E eu recebi essa historinha que eu queria finalizar hoje, que é o seguinte: um menino, todo ano ele passava as férias na casa dos avós, e os pais levavam eles de trem até a casa dos avós, deixavam lá, dormiam uma noite, voltavam e só buscavam no final das férias. Num determinado momento, o menino já pré-adolescente, ele disse: eu quero ir sozinho para a casa da vovó. Aí os pais se entreolharam, conversaram e decidiram: ok, nós vamos deixar você ir sozinho. E aí compraram a passagem dele, foram até a estação de trem, colocaram ele dentro do trem, e ele, lá na janelinha, ele se despedindo, e o pai dizendo: olha, qualquer coisa, pai, bem, pai, eu vou bem, pode deixar, não se preocupe, eu já tenho condições de ir sozinho. Olha, meu filho, mas papai já tá bom, mãe também, pode deixar, eu estou bem. E aí, quando o trem começou a andar, o pai cochichou no ouvido dele: eu estou botando uma coisa aqui no seu bolso, se você precisar de alguma coisa, isso aqui é para você. Aí ele: tá bom, se despediu, o trem começou a andar, e o menino estava lá sentado na janela, observando a paisagem. E aí começou uma meio confusão, as pessoas estavam no mesmo vagão, fazendo barulho, chegou o supervisor do trem, começou a ter um meio tumulto, o menino começou a ficar assustado. E aí uma senhora que estava lá disse que é absurdo o menino sozinho no trem, ele começou a ficar assustado, acuado, ficou muito nervoso, começou a chorar, e ele lembrou daquilo que o pai tinha dito para ele, ele pegou o que o pai deu para ele no bolso, e tinha um bilhetinho dizendo: eu estou lá no último vagão. Eu achei de uma beleza esse texto, porque a gente tem que deixar nossos filhos voarem. E eu fico imaginando, André, o privilégio que você tem quando seu filho sai, quando ele volta para casa, quando ele conta o que ele fez, e você dizer: cara, eu estou permitindo que ele vá, mas eu estou ali no último vagão, tomando conta se ele precisar. E eu contei essa história com meu filho hoje, quando eu fui pegado na escola, e os dois ficamos chorando no sinal de trânsito, abraçados, porque ele entendeu a mensagem, que eu estou dando limites para ele, que eu estou, como você disse, André, dizer não é amor, e você foi brilhante quando disse isso. E aí dizer: olha, eu disse isso, eu te castiguei, você não vai poder ter isso, mas eu te amo acima de tudo e vou estar sempre aqui para você. Então, muito obrigado mais uma vez, privilégio ter participado, ter ouvido tanta coisa linda hoje. Vamos encerrar o programa de agora, porque daqui a pouco todo mundo começa a chorar, e convidando para a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, o tema vai ser Borderline. E vai ter aí bastante coisa para a gente conversar, vamos ter convidados também maravilhosos, como tivemos hoje. E esse foi mais um programa Novos Olhares na Arte de Ser, que tem como compromisso estimular que as pessoas possam dizer o que pensam, independente das opiniões de todos. Eu posso pensar diferente e preciso ser aceito e incluído. Um beijo grande em todos os corações. Mais uma vez, muito obrigado. A presença de Leonor Delmas aqui no nosso estúdio, do Almir, que também estava aqui conosco, do Cláudio Rocha, que é nosso diretor técnico. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para vocês. Um beijo nos corações.